A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada.
A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada.
A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada. A presidenta Dilma Rousseff indicou hoje o professor de Direito Constitucional e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Aires Brito. Para a presidenta, Barroso cumpre todos os requisitos do cargo. A indicação será encaminhada ao Senado Federal para ser apreciada.